50 mecânicos, 8 horas. Um Volkswagen SP2, 1974. Raro, caro e conhecido por qualquer apaixonado por carro antigo no Brasil, completamente morto. A oficina fervia de cansaço e irritação. O ar estava pesado de gasolina velha, pano queimado e orgulho ferido. Mecânicos experientes iam e vinham, limpavam as mãos, discutiam em voz baixa e, no fim, davam o mesmo passo para trás. Balançavam a cabeça como quem admite uma derrota que não deveria existir. O dono do carro não era um cliente qualquer. Era Caio Ceifador Dantas, líder de um motoclube enorme e temido. Um homem acostumado a resolver tudo na pressão do olhar. Ele tinha a paciência fina como lâmina. Olhou o relógio mais uma vez, como se o ponteiro fosse a última chance de alguém ali salvar a própria reputação. Foi aí que ela apareceu. Uma jovem que ninguém chamava pelo nome. Dormia no fundo do galpão, atrás das prateleiras de peças. Usava o mesmo tênis gasto todos os dias. Jeans rasgado, jaqueta manchada, cabelo preso de qualquer jeito, graxa sob as unhas, como se fosse parte da pele. E quando ela avançou até o centro da roda de homens e mulheres frustrados, alguém soltou um riso sem maldade, aquele riso automático de quem não acredita no que está vendo. Ela tinha no máximo 23 anos e era negra. "Eu conserto", disse simples, olhando para o carro como quem olha para um problema comum, não para um mito. A gargalhada veio mais alta, como resposta coletiva. Não era crueldade, era reflexo. 50 pessoas tinham falhado. A menina que varria o chão e organizava ferramentas estava dizendo que resolvia em minutos. Mas quando ela abriu o cofre do motor e puxou um componente que ninguém tinha sequer pensado em verificar, o ar mudou. O que ela encontrou não era só uma falha mecânica, era impossível. Antes de continuar, inscreva-se no canal Dose de Conhecimento e me diga nos comentários de que cidade do Brasil você está assistindo. Fica até o final, porque o que acontece depois não é só sobre um carro, é sobre respeito, segunda chance e o preço de mexer com quem não devia. O SP2 não era apenas antigo, era sagrado. A carroceria baixa, o desenho agressivo e elegante, as linhas que pareciam desenhadas com calma e orgulho. Aquele modelo tinha nascido no Brasil e virado lenda justamente por ser diferente. Só que o de Caio era mais do que um SP2. Era uma peça única. O carro tinha começado como um chassi de 1974, mas tinha sido reconstruído ao longo de décadas, parafuso por parafuso. Tudo o que era original foi preservado quando possível. O que não existia mais no mercado tinha sido fabricado sob medida, replicando especificações antigas que ninguém mais lembrava direito. O interior misturava couro envelhecido e costuras novas. O painel tinha instrumentos discretos e um detalhe que denunciava o segredo do projeto. Um módulo eletrônico moderno, instalado com tanta delicadeza que parecia ter nascido ali. Era um restomod feito com obsessão e por isso odiado por seguradoras e venerado por colecionadores. A avaliação declarada estava na casa de US$ 1,5 milhão, perto de 7.800.000 reais. Mas aquele número não explicava nada. O SP2 valia história, valia orgulho, valia o tipo de passado que algumas pessoas defendem como se fosse família. Caio Dantas tratava o carro exatamente assim. Ele não falava muito, não usava joia, não se exibia em rede social, mas bastava ele entrar num lugar para as conversas diminuírem. Não porque fosse celebridade, e sim porque era perigoso. Por 20 anos, Caio tinha cruzado estradas e cidades como se o asfalto estivesse em dívida com ele. Liderava seu motoclube com disciplina e dureza. Não era um homem de sorte, era um homem de controle. O SP2 era o único luxo que ele admitia ter, e nem chamava de luxo, chamava de legado. Aquele carro tinha atravessado a Serra do Rio do Rastro ao amanhecer, tinha dormido em postos no interior de Minas, tinha passado por enchentes e buracos que teriam destruído qualquer carro comum, sobreviveu a batidas pequenas, a panes que viraram história e, principalmente, a vontade de gente invejosa de ver o dono cair. Por isso, o que aconteceu não fazia sentido. Não foi aos poucos. Não teve sinal. Nenhum engasgo. Nenhum barulho estranho. Nenhuma perda de força avisando que algo estava morrendo. Um minuto, o motor estava vivo, firme, como tantas vezes. No seguinte, silêncio total. O
volante ficou duro, o pedal respondeu vazio. O carro apagou como se alguém tivesse arrancado o coração dele sem cerimônia. Caio encostou no acostamento, a roda levantando o cascalho. Tentou dar partida de novo. Nada, nenhum estalo, nenhuma tentativa. Só um carro morto, travado, como se a própria mecânica tivesse desistido de existir. Ele chamou um guincho com a mesma frieza com que manda em gente. Não fez cena. Só ficou olhando para o SP2 como se tivesse sido traído. O carro foi levado para a oficina Ferro em Cromo, na Mulca, em São Paulo, a oficina mais respeitada entre preparadores e restauradores de carros clássicos. Se alguém no Brasil conseguia ressuscitar aquilo, eram eles. Eles já tinham trazido de volta carros declarados perda total. Já tinham reconstruído motores para filmes, propagandas, colecionadores exigentes. Já tinham resolvido problemas que outras oficinas recusavam por medo de passar vergonha. Quando as portas de aço subiram e o SP2 entrou no galpão, o lugar ficou quieto. Ferramentas pararam no ar, conversas cortaram no meio. Gente que nem era do turno se aproximou, só para ver. Todo mundo sabia o que aquele carro era. Rogério Paiva, o dono da oficina, veio à frente. Rogério tinha 30 anos de graxa no corpo e um nome que atravessava estados. Ele já tinha refeito mais de 2.000 motores na vida. Já tinha visto sabotagem, defeito de fábrica, erro humano disfarçado de mistério, peça falsificada vendida como original, gambiarra bem feita e gambiarra criminosa. Ele não acreditava em impossível, acreditava em coisa ignorada. Vamos começar pelo básico, disse, e o time obedeceu. Os primeiros testes foram padrão, compressão dentro do esperado, alimentação de combustível limpa, entrada de ar sem obstrução, ignição no ponto, pressão de óleo estável. Tudo parecia saudável, saudável demais. No papel, o motor estava perfeito. Então eles repetiram. Desmontaram o sistema de combustível, conferiram bicos, linhas, filtro, bomba, rodaram testes elétricos fio a fio, examinaram cabos, aterramentos, chicote, fusíveis, relés, checaram embreagem, transmissão, acoplamento, procuraram travamento mecânico, ponto de esforço, qualquer sinal de algo grudando por dentro. Nada. Cada sistema que deveria fazer o motor funcionar estava se comportando como deveria, e ainda assim, o motor não fazia nem menção de pegar. Rogério chamou Damião Braga, especialista em carburadores e acertos antigos. Um homem que ouvia o motor como quem ouve música. Damião não encontrou falha. Depois veio Natália Sato, uma referência em elétrica automotiva, conhecida por caçar fantasma em chicotes que ninguém mais tinha coragem de mexer. Natália mediu sinais limpos, sem curto, sem erro aparente. Tomás Grandão Medeiros checou transmissão e conjunto de força, procurando um travamento que explicasse o motor preso. Não achou nada. As horas passaram. Na segunda hora, a curiosidade virou irritação. Na quinta, a frustração tinha se sentado em cada bancada. O SP2 ficou no centro da oficina, parcialmente desmontado, com as entranhas expostas como uma autópsia que se recusava a revelar a causa da morte. Mecânicos circulavam, levantavam hipóteses, derrubavam umas às outras com números e lógica. A notícia se espalhou. Gente de fora apareceu. Alguns convidados, outros só curiosos. 20 mecânicos cercaram o carro, depois 30. Ferramentas trocaram de mãos. Peças foram removidas, medidas e recolocadas porque estavam perfeitas. Metade do motor foi aberta, inspecionada e declarada inocente. Na 8ª hora, quase 50 mecânicos de vários bairros e cidades estavam dentro da Ferro em Cromo, todos tentando vencer a mesma pergunta. Como um motor perfeito está morto? Ninguém falava muito mais. O carro continuava em silêncio, imune à experiência e à confiança de quem vivia disso. Rogério ficou parado, encarando. Ele já tinha feito o motor nascer do ferro velho, mas nunca tinha visto algo assim. Um carro com nenhuma razão para estar morto. Era como se o SP2 estivesse escondendo uma verdade, guardando um detalhe tão bem enterrado que ninguém ali sabia onde procurar. Do outro lado do galpão, Caio observava. Ele não tinha dito uma palavra o dia inteiro. O rosto duro, a mandíbula travada, os olhos grudados no carro, como se o metal tivesse escolhido o pior momento para desobedecer. Aquilo não era apenas falha mecânica, era pessoal. E se você já ouviu alguém dizendo que não dá, é aqui que você presta atenção, porque o que veio depois provaria que experiência não garante resposta e que, às vezes, o impossível não está quebrado, está esperando alguém olhar do jeito certo.
Luana Ferreira conhecia outro tipo de silêncio. Um silêncio que não era respeito nem concentração, era julgamento. 2 anos antes, ela era aluna bolsista de engenharia mecânica na USP. Aquelas que professores lembram sem precisar conferir lista. Ela entendia sistemas como quem entende o próprio idioma. Padrões apareciam para ela como se alguém acendesse uma luz. Ela ficava depois das aulas por vontade, não por obrigação. Não era ambição vazia, era fome de entender por que máquinas se comportam como se tivessem personalidade quando são levadas além do limite. Uma palestra em especial tinha grudado na cabeça dela. Um encontro pouco concorrido sobre integração de sensores em sistemas híbridos e falhas estranhas que surgem quando um circuito de feedback começa a mentir para si mesmo. O professor falou de problemas que passam em todos os testes e, mesmo assim, travam a execução final. Falou de leituras bonitas, demais. Falou de um tipo de erro que só existe quando alguém forçou a realidade a parecer normal. Luana tinha anotado aquilo com entusiasmo. Depois a mãe dela adoeceu. O diagnóstico veio agressivo, com prazo curto e medo longo. Luana arrumou o quarto do alojamento em 2 malas e disse para si mesma que voltaria quando tudo se estabilizasse. Só que nada estabilizou. Cuidar da mãe engoliu os dias e as noites. O cheiro de hospital substituiu o laboratório. As equações viraram horários de remédio, ligações para plano, filas, exames. Quando a mãe morreu mesmo assim, o mundo não desabou em explosão. Ele esvaziou. A dor não fez Luana gritar, fez ela calar. Ela parou de responder e-mails, parou de corrigir gente que diminuía ela, parou de acreditar que tinha futuro esperando. A tristeza virou peso, e o peso virou queda. Sem faculdade, sem renda, sem família, a margem sumiu rápido. Ela perdeu o quarto, depois perdeu o aluguel de um lugar barato. Dormiu um tempo na casa de uma conhecida, depois no carro de um amigo, depois em lugar nenhum. Há 6 meses, Luana entrou na Ferro em Cromo pedindo trabalho e com a fome escondida atrás do orgulho. Rogério viu o que ela não dizia, não fez perguntas, deu uma vassoura e disse que ela podia dormir no depósito, contanto que mantivesse o lugar limpo e não atrapalhasse. Luana aceitou sem drama. Ela varria chão, organizava a ferramenta, limpava a bancada, carregava peça. À noite, deitava num colchão fino entre caixas de componentes, ouvindo motores estalarem enquanto esfriavam. Ela observava tudo. O jeito que os mecânicos olhavam, o jeito que erravam, o jeito que acertavam. Aprendeu sem que ninguém ensinasse oficialmente. E quando 50 mecânicos falharam na frente dela, ela enxergou diferente. Ela ficou na sombra perto da parede do fundo, braços cruzados, olhos presos no SP2. Enquanto o resto via um mistério, ela via inconsistências, coisas pequenas, desvios mínimos que só importavam se você assumisse que o carro estava mentindo com elegância. Havia algo naquele conjunto que incomodava. Uma dissonância quieta que puxava uma memória antiga, um diagrama, uma frase do professor, um alerta sobre sistemas que mascaram a própria falha. Luana disse a si mesma para ficar calada. Ela não era ninguém ali. Aos poucos, os mecânicos começaram a guardar ferramentas. As bancadas foram sendo fechadas com aquela eficiência resignada de profissional admitindo derrota. Caio Dantas se levantou. A presença dele mudou o ar no galpão. Ele olhou o carro mais uma vez. Depois olhou para Rogério. Então é isso, disse, sem gritar, mas deixando claro que aquela frase custava caro. Rogério não discutiu. Passou um pano na mão. Estava cansado. Caio, eu sinto muito. A gente tentou tudo. Caio respondeu frio, controlado. Tentaram. O galpão esvaziou rápido. Ficaram Rogério, Caio e 2 homens do motoclube que não tinham saído do lugar o dia inteiro. O SP2 ficou entre eles, desmontado, silencioso, como se estivesse esperando. Foi aí que Luana deu um passo para frente. O som da bota dela ecoou mais do que ela esperava. Todo mundo virou. A menina que varria o chão e dormia atrás das prateleiras agora estava exposta, coração acelerado, mãos firmes porque ela obrigou as mãos a ficarem firmes. Eu conserto, repetiu. O riso veio de novo, desta vez mais contido. Rogério levantou a mão num gesto quase paternal, tentando proteger ela do corte. Luana, minha filha, teve 50 profissionais em cima desse carro. Ela assentiu uma vez. Eu sei o que está acontecendo com ele. O riso parou. Caio olhou para ela de verdade pela primeira vez. A voz dele foi baixa, reta. Você sabe? Não era pergunta, era teste. Luana engoliu seco e não desviou o olhar. O aperto do suporte do sensor de pressão do 3º cilindro está fora de alinhamento, coisa de 2 milímetros. Ele está mascarando um aterramento rompido no monitor de pressão. Os dois juntos criam um retorno
retorno falso. O sistema acha que está normal, mas a sequência de ignição não completa. Ninguém falou nada. Era específico demais para ser chute. Era preciso demais para ser invenção. A expressão de Rogério mudou primeiro. Saiu da gentileza para o choque. Caio ficou olhando por uns 10 segundos, sem demonstrar nada. Depois assentiu. Uma vez só. Me mostra. O que Luana não disse, e não tinha como dizer naquele instante, era como ela sabia, que aquele suporte não era original, que alguém tinha colocado aquilo ali de propósito, que acidentes não deixam a assinatura tão limpa. Se você acha que ela merecia a chance, diz isso em voz alta. Porque 50 especialistas tinham acabado de ser desafiados por uma jovem negra que dormia no chão da oficina, e tudo estava prestes a mudar. Luana caminhou até o SP2 como se tivesse sido chamada desde o início. Os mecânicos que estavam indo embora desaceleraram, pararam, voltaram, um a um. Curiosidade vencendo orgulho. Luana não pediu licença, não rodeou o carro, não hesitou. Foi direto ao ponto. Ela abriu a tampa onde estava o conjunto de sensores do sistema de injeção adaptado. Apontou o suporte. Rogério se inclinou ao lado dela, apertando os olhos para enxergar o que ele já tinha visto por horas. Esse suporte estava aí o tempo todo, ele disse cuidadoso. A gente conferiu. Luana não levantou o rosto. Conferiram se estava solto, não se estava errado. Ela afrouxou o suporte e deslizou uma fração, 2 milímetros. Nem mais, nem menos. Foi quando apareceu. Um fio tão fino que parecia sombra, cortado limpo, escondido sob o metal do suporte. Não pendia, não chamava a atenção. Tinha sido prensado no lugar certo para sumir no meio do barulho visual do motor. Tomás soltou um ar que nem sabia que estava prendendo. Como é que a gente não viu isso? Porque não era para ver. Luana respondeu sem orgulho, só fato. O suporte estava apertado no ponto certo para parecer normal, mas no ponto errado para esconder o fio. Ela reconectou o aterramento com eficiência tranquila. Reposicionou o suporte onde deveria estar. Apertou de novo. Fechou a tampa. 6 minutos. Foi o que levou. Caio se aproximou. A voz dele cortou o silêncio como ordem da partida. Luana girou a chave. O SP2 respondeu na hora. O motor ganhou vida com um ronco fundo, redondo, como se tivesse guardado a voz para aquele momento. A vibração correu pela oficina. Ferramentas tilintaram. Conversas morreram no meio. Alguns mecânicos riram alto, incrédulos. Outros só encararam, como se o mundo tivesse acabado de mudar de regra. Era vitória, era alívio, era tudo. Mas Caio não sorriu. Ele olhou para o motor funcionando e o olhar dele não estava no movimento. Estava no ponto onde Luana mexeu. A expressão endureceu. Algo escuro assentou atrás dos olhos. Isso aí é trabalho feito na mão, ele disse. Não é padrão, não é de fábrica. As palavras caíram devagar. Luana sentiu o estômago virar quando entendeu a implicação. Alguém tinha sabotado o carro. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que o silêncio de antes. A memória apareceu como lâmina. 3 dias antes, o SP2 tinha passado por uma revisão rápida na Inferno Customs, uma oficina rival em Campinas, conhecida por preparar carro na força e por alimentar rancor como se fosse combustível. O dono era Vitor Cruz, um homem que Caio tinha expulso do motoclube anos atrás. Um homem que não perdoava. Caio olhou para Rogério. Foi o Cruz. Rogério hesitou. Isso é uma acusação grave. Caio não levantou a voz. Não é acusação, é fato. Ele voltou o olhar para Luana. Você me tirou de uma armadilha. O Cruz queria me deixar parado, vulnerável. Luana balançou a cabeça, tomada pelo peso que tinha caído sobre ela de uma vez. Eu só consertei um carro. Caio deu um passo, preenchendo o espaço entre eles. Não, você impediu uma guerra. A ficha caiu para todo mundo ali, quase ao mesmo tempo. Aquilo não era brincadeira, não era competição, era intenção. Uma falha calculada para deixar um homem exposto no momento errado, no lugar errado. E só não deu certo porque uma garota que dormia no fundo do galpão viu o que ninguém viu. Caio estudou Luana como variável nova. Onde você aprendeu a fazer isso? Quando ela respondeu, baixo e direto, algo mudou no rosto dele. E foi ali que ele fez uma oferta que mudaria a vida dela. Só que Vitor Cruz ainda não tinha terminado. Nem com Caio, nem com Luana. Porque expor sabotagem não é só consertar um problema, é escolher um lado. E ela tinha acabado de pintar um alvo nas próprias costas. Se você acha que alguém que sabota um carro não tem coragem de encarar de frente, deixa seu lado
like agora, porque traição não é rivalidade, traição é covardia. Caio não convidou Luana para sentar na oficina. Ele levou ela para o escritório pequeno no mezanino, acima do galpão, onde dava para ver a ferro em cromo de cima. As paredes tinham fotos antigas, placas e uma janela empoeirada. Ele fechou a porta. Não ofereceu café, não ofereceu conforto. Me conta sua história. Luana hesitou, não por falta de história, e sim por não falar dela em voz alta há muito tempo. Depois as palavras saíram. Ela falou da USP, da bolsa, das noites estudando, da palestra sobre sensores e feedback que ficou guardada. Falou da doença da mãe, do abandono da faculdade, do só por um tempo que nunca virou verdade. Falou do hospital, do adeus lento, do silêncio depois. Não dramatizou a queda, não precisava. Disse como perdeu o foco. Depois casa, depois direção. Como dormiu em lugar improvisado. Como entrou na oficina cansada e sem opção. Como Rogério deu uma vassoura e um canto sem fazer pergunta. Caio escutou sem interromper. Não pegou o telefone. Não fez cara de pena. Só escutou. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio. Você tem família? Perguntou. Luana negou. Não. Caio assentiu uma vez. Agora tem. Ele falou como se estivesse fechando o negócio, sem cerimônia. Trabalho de verdade aqui. Salário. Aprendizado oficial com o Rogério. Um quarto em cima da oficina por 6 meses. Tempo para respirar. Tempo para reconstruir. Luana ficou olhando, sem conseguir encaixar. Por quê? Caio não pensou. Porque talento não nasce só de livro. Nasce de sobrevivência. E eu respeito sobrevivência. Pela primeira vez em meses, Luana chorou. Não de tristeza, de alívio. Secou o rosto rápido, com vergonha. Caio não comentou. Ele abriu a porta e desceu com ela como se a decisão já estivesse tomada. Porque estava. O que Luana não viu foi o jeito que alguns mecânicos se olharam no galpão, sem sorrir. Nem todo mundo via um milagre. Alguns viam uma complicação. Na manhã seguinte, Luana chegou cedo. Mesma bota, mesma jaqueta, mas a postura era outra. Tomás cumprimentou com um aceno aprovando. Natália deu um sorriso curto e empurrou um jogo de ferramentas para perto, sem dizer nada. Outros observaram de longe, medindo. Geraldo Farias não escondia o que pensava. Mecânico antigo, duro, com décadas de oficina e pouca paciência para qualquer coisa que parecesse história bonita. Ele fez questão de falar alto. 50 pessoas não deram conta. Aí o Caio contrata a menina que deu sorte uma vez. Isso aqui é oficina, não é caridade. O galpão ficou quieto. Rogério não gritou. Ela começa hoje, disse, firme. Quem tiver problema, fala com o Caio. Geraldo bufou, mas recuou, por enquanto. O primeiro serviço de Luana foi simples e chato. Revisar um carburador de um Opala antigo que estava parado há meses. Trabalho para testar disciplina, não genialidade. Ela sentou na bancada, prendeu o conjunto, arregaçou a manga e começou. Não fez correria, não quis aparecer. Trabalhou limpo, metódico, mediu folga, conferiu o giclê, limpou o canal, trocou junta, ajustou tudo com calma. Terminou antes do tempo esperado e deixou o carburador montado como se tivesse saído novo da caixa. Geraldo pegou, olhou, revirou, procurou atalho. Não achou. Ele colocou de volta na bancada, não disse nada e saiu. Não era aplauso, mas era melhor. Era um pequeno recuo do preconceito. Luana seguiu trabalhando, serviço após serviço, provando sem levantar voz. Só que, a 50 quilômetros dali, Vitor Cruz estava prestando atenção. A notícia corre rápido em círculos fechados. Sabotagem exposta faz mais barulho do que sucesso. Cruz soube quem tinha consertado o SP2 de Caio. Soube o nome. Soube onde ela estava. Ele pegou o telefone. Eu quero informação sobre uma menina, disse calmo. Na ferro em cromo, Luana limpava as mãos e voltava ao trabalho sem imaginar a sombra que estava se formando fora do alcance da segunda chance dela. Se você conhece alguém que duvida só porque não quer enxergar, comenta aqui. Eu acredito, porque gente como o Geraldo existe em todo lugar e quase sempre se engana. Vitor Cruz nem sempre tinha sido o vilão da história. 12 anos antes, ele era outra coisa. Membro do mesmo motoclube de Caio. Brilhante com motores, respeitado por habilidade e temido por impulsos. Ele e Caio tinham rodado juntos, confiado um no outro, dividido estrada e problema. Cruz tinha talento para a máquina como alguns têm talento para a briga. Motor fazia sentido para ele. Lealdade também, até parar de fazer. O problema nunca foi competência, foi fraqueza. Cruz começou a roubar do caixa do clube para cobrir dívidas de jogo. No começo, pouco. Depois mais, sempre se dizendo que devolveria antes de alguém notar. Quase todo mundo se engana assim.
Quando a verdade apareceu, foi pública, do jeito que justiça em clube de estrada costuma ser. Caio ficou na frente de todo mundo e disse a frase que selou as duas vidas: traição não tem segunda chance. Cruz foi expulso, sem conversa, sem segredo. Tiraram o colete, tiraram a proteção, tiraram a identidade. O homem que antes pertencia a um lugar passou a não pertencer a nenhum. Ele nunca recuperou a humilhação. Convenceu a si mesmo de que tinha sido injustiçado, de que Caio tinha feito espetáculo para parecer forte. O ressentimento virou combustível. Foi assim que nasceu a Inferno Customs. Cada carro que Cruz mexia virava um recado. Agressivo, perfeito, no limite do excesso. Cada cliente que ele puxava, cada matéria em revista, cada troféu, era uma indireta para Caio. Ele não seguiu em frente. Ele afiou a própria raiva. Então, quando o nome de Luana Ferreira apareceu na roda, Cruz prestou atenção. Uma jovem negra, ex-aluna de engenharia, sem casa, dormindo em oficina até Caio resolver bancar Salvador. Cruz recostou na cadeira e sorriu sem humor. Ela não é ninguém, disse para a equipe. E o Caio está tratando como família. A ideia nasceu ali. Se eu quebrar ela, eu quebro ele. Cruz não era homem de agir no impulso. Ele planejava. Investigou rotina, horário, jeito de falar, o que ela fazia, com quem ela falava. Procurou fraqueza como quem procura vazamento. Enquanto isso, Luana vivia o oposto do que ele queria. Em 2 semanas, a menina invisível virou o braço forte da oficina. Pegou o serviço mais difícil, diagnóstico mais delicado. Errava menos a cada dia. Dormia melhor. Às vezes ria, com um riso curto que parecia recém-aprendido. Pela primeira vez em muito tempo, a vida não parecia só sobrevivência. Caio percebeu. Rogério também. Por isso Caio convidou Luana para ir com ele a um encontro grande de carros e motos custom, em Curitiba. 3 dias. Gente importante. Um tipo de honra. Luana tentou esconder o nervosismo. Rogério viu e foi direto. Você está pronta. Na véspera da viagem, o telefone da oficina tocou. Um cliente queria um conserto urgente em uma moto custom importada. Raríssima. Pagaria caro para ser no mesmo dia. Rogério estaria fora por algumas horas. Tomás olhou para Luana e deu de ombros. Bom teste. Luana aceitou. O cliente chegou 1 hora depois. Jovem, simpático, disse que se chamava Ícaro. A moto estava impecável, cuidada, com cara de dono que tem dinheiro e pressa. Luana fez diagnóstico. Achou o problema rápido. Regulador de voltagem com falha. Trabalho direto. Ela trocou a peça. Testou 2 vezes. Conferiu conexão. Selou tudo com cuidado. Trouxe a moto de volta à vida sem complicação. Ícaro pagou em dinheiro. Agradeceu. Foi embora. Luana limpou as mãos e voltou ao serviço, sem saber que, enquanto ela trabalhava, o cliente fazia outra coisa. Fotografava a bancada, o layout do galpão, a posição das câmeras, gravava a voz dela explicando o que tinha feito. Ícaro não era cliente. Trabalhava para Vitor Cruz. E a peça que Luana tinha trocado não era o fim do serviço. Era o começo de uma armadilha. Em 2 dias, aquela moto iria pegar fogo por causa de um componente falsificado colocado depois. E Cruz faria questão de que todo mundo soubesse quem tinha tocado nela por último. Naquela noite, Ícaro entregou fotos e áudios. Cruz olhou com calma, sem pressa. Perfeito, disse. Luana foi dormir se sentindo competente, merecida. Sem ideia de que tinha acabado de pisar numa linha preparada por um homem que entendia máquina e vingança melhor do que quase todo mundo. Se você odeia manipulação, fica aqui, porque o que Cruz colocou em movimento era só o começo. No 2º dia do encontro em Curitiba, Luana sentiu uma coisa rara: pertencimento. Ela caminhava ao lado de Caio, ouvindo mais do que falando, absorvendo nomes, técnicas, histórias. Pessoas falavam com ela como se ela importasse, não como favor, como profissional. Ela sorriu sem forçar. E então o problema explodiu, não no encontro, mas em São Paulo. A moto que Luana tinha consertado estava parada do lado de fora de um galpão ligado ao motoclube. Quando pegou fogo, foi rápido, assustador e barulhento o suficiente para virar notícia interna no mesmo minuto. Por sorte, ninguém estava perto o bastante para se ferir gravemente. Sorte foi a única misericórdia. A informação correu com velocidade de pânico. Telefone tocou. Mensagens chegaram. Sussurros viraram acusação antes de fato. Caio recebeu a ligação e ficou imóvel. O rosto não mudou, mas algo dentro do olhar apagou. A voz do outro lado explicou o que aconteceu e o que já estavam dizendo. Falha elétrica, regulador trocado, curto, culpa de oficina. E no fim, veio o golpe. A moto tinha sido consertada pela nova menina,
2 dias antes. O caminho de volta foi silencioso. Quando chegaram a Ferro em Cromo, a oficina parecia outra. Gente do motoclube ocupava o espaço com tensão. Investigadores olhavam tudo. Um ou outro curioso queria filmar. O lugar que tinha virado refúgio de Luana agora parecia hostil, carregado de suspeita. Rogério foi o primeiro a falar alto. Ela é cuidadosa, não erra desse jeito. Geraldo Farias aproveitou a fresta. Ela está aqui há 3 semanas, a gente não conhece. Cláudio Meirelles, dono da moto, empurrou o corpo para frente. Você quase matou minha família, disse para Luana com a voz quebrada de raiva. Luana sentiu o corpo gelar. Ainda assim falou tremendo, mas clara. Eu testei tudo, 2 vezes. O regulador estava certo. Caio se colocou entre eles sem gritar. Todo mundo para fora. Agora, o comando funcionou. O galpão esvaziou até sobrarem Caio e Luana. Ele olhou para ela como homem e como líder. Me diz exatamente o que você fez. Ela contou passo a passo. Diagnóstico, peça, troca, teste, sem buraco, sem enfeite. Do jeito que trabalhou. Caio ouviu e fez mais uma pergunta. O cliente, como ele era? Luana descreveu Ícaro. O sorriso, a voz, o jeito de ficar perto demais. A mandíbula de Caio travou. Não era Ícaro, era Thales Cruz, sobrinho do Vitor. A frase acertou Luana como soco. As peças encaixaram com clareza doentia. Fotos, gravações, uma armadilha limpa. Ela não tinha errado, tinha sido usada. Mas entender não apagava o dano. O incêndio tinha acontecido. A acusação estava plantada. Metade do clube queria a cabeça dela. E Caio, o homem que tinha dado segunda chance sem hesitar, estava em silêncio. Luana procurou no rosto dele algum sinal de certeza e achou pela primeira vez dúvida. E aquilo doeu mais do que qualquer plano de Cruz. Se você acha que Luana merece provar a verdade, comenta. Segunda chance. Porque Cruz jogou sujo e essa briga estava longe de acabar. Caio falou baixo, sem doçura. Eu acredito em você, mas acreditar não é prova. Você precisa de evidência. Luana não pensou muito. O medo ainda estava ali, mas não mandava mais nela. Então eu vou achar. Naquela noite, depois que o galpão ficou vazio e o barulho morreu, Luana entrou sozinha de novo. A Ferro em Cromo à noite era outra coisa. Silêncio oco, luz fria, como se o lugar estivesse prendendo o ar. Ela ligou só as lâmpadas necessárias e puxou as imagens das câmeras do dia em que a moto entrou. Ela se viu na tela. Viu Thales chegando, simpático, relaxado. Viu ele circulando. Ele não fazia nada óbvio. O ângulo não mostrava ele mexendo na moto. Se era a armação, tinha sido limpa. Limpa demais. Luana pegou as anotações do serviço e releu devagar. Leitura, número de peça, torque, tudo perfeito. Perfeito demais. O coração acelerou. A não ser que o componente que falhou não fosse o componente que ela instalou. A ideia veio como corte. Ela não entrou em pânico. Seguiu a linha. Ligou para o fornecedor de peças. Mesmo tarde, sabia qual ramal chamar. Passou o cadastro da oficina. Pediu confirmação do pedido, do modelo, do lote. O atendente confirmou. Então Luana pediu o número de série. Anotou. Comparou com o relatório do que tinha sido encontrado na moto após o incêndio. Os números não batiam. Era a mesma carcaça, mesma marca, mesma gravação, mas outro serial. Era peça falsificada, feita para falhar. Thales não sabotou o trabalho dela. Ele trocou depois. Substituiu a peça original por uma bomba silenciosa que passaria em inspeção rápida e falharia sob uso. Luana encostou na cadeira e soltou um ar que nem percebeu que segurava. Ela não era mais vítima. Ela tinha encontrado a rachadura que derrubaria Vitor Cruz. Ela foi direto até Caio. Ele leu a documentação uma vez, depois de novo. Um sorriso curto e duro atravessou o rosto dele. Isso basta. Ele fez ligações curtas, precisas. O motoclube se reuniu rápido. Quando todo mundo estava ali, Luana contou a história, sem teatro. A troca, os números de série, a peça falsa. Cláudio Meirelles foi o primeiro a falar, agora com a raiva mudando de forma. O Cruz tentou me queimar para culpar ela. Caio respondeu no lugar de Luana. Ele tentou te usar para me destruir. Ela era só ferramenta. A decisão veio fácil. A dúvida caiu. E no lugar dela entrou fúria. Mas antes que a fúria virasse pressa, Caio levantou a mão. A gente não vai atrás do Cruz agora. Ele espera isso. A gente precisa ser mais inteligente. O galpão calou. Foi quando Luana deu outro passo para frente. Deixa eu ajudar. Caio encarou. Você já fez demais. Luana não recuou. Não, ele me usou. Eu quero terminar. Depois de um tempo, Caio assentiu. Vitor Cruz achou que tinha ganhado, mas cometeu
cometeu um erro fatal. Subestimou a menina que consertou o impossível. E agora Luana Ferreira não estava mais correndo, estava vindo. Se você quer ver justiça de verdade, fica comigo, porque o que veio depois não foi só vingança, foi exposição. Eles não correram com o plano. Caio sentou na bancada com Luana, Rogério e Natália. A conversa foi direta. Não era sobre dar o troco, era sobre fechar a porta, deixar Cruz sem saída. Rogério puxou a linha mais óbvia. A peça falsificada não parecia caso isolado. A Inferno Customs provavelmente mexia com um componente falso em escala, empurrando para oficinas menores que não conferiam serial. Natália confirmou. Isso deixa rastro, nota que não fecha, série duplicada, estoque que não existe. Mas para provar, precisava de acesso real ao sistema de Cruz. Fotos, documentos, planilha, tudo que amarrasse a fraude. Os olhos foram para Luana. Ela não piscou. Eu entro lá. O risco não era pequeno. Se Cruz reconhecesse, não haveria regra, nem proteção, nem garantia de volta. Ele nunca me viu, Luana disse. Calma. O Thales me viu. O Vitor não. Caio não gostou. A cara dele deixou claro. Mas ele sabia que ela estava certa. Tinham 72 horas antes de Cruz perceber que a parede estava fechando. Luana mudou tudo nela. Cabelo mais escuro, óculos simples, roupa maior, expressão neutra. A competência ficou, mas escondida atrás de uma indiferença treinada. Ela entrou na Inferno Customs no dia seguinte com outro nome, Marina Alves. A oficina era mais limpa e mais fria do que a Ferro em Cromo, tudo organizado de um jeito que não tinha calor. Parecia um lugar que valoriza a produção acima de gente. Vitor Cruz estava lá, controlado, atento, medindo quem entrava no espaço dele. Ele entrevistou ela pessoalmente. "Por que você saiu da última oficina?" perguntou sem tirar os olhos do rosto dela. "Meu chefe não respeitava meu trabalho", respondeu Luana. E a mentira saiu fácil porque tinha pedaço de verdade. Cruz sorriu com um canto de boca. "Eu conheço esse tipo. Ele não pediu referência, não testou. Viu competência e ressentimento e achou que isso prenderia ela ali. Começa amanhã." Luana agradeceu e saiu sem olhar para trás. O que ela não viu foi Thales Cruz observando do fundo. Ele ficou olhando tempo demais. Um aperto apareceu no rosto dele, como se algo tentasse virar certeza. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem curta. "Ela está aqui." Luana não sabia ainda, mas o relógio tinha acelerado. Nos primeiros 2 dias, ela fez o que sabia fazer melhor, ficar invisível. Falou só o necessário. Aprendeu rotina, nomes, hábitos. Ouviu mais do que opinou. Trabalhou mais do que foi notado. A oficina de Cruz funcionava como câmara de pressão. Todo mundo se sentia observado. Ao meio-dia do primeiro dia, Luana viu uma área nos fundos com etiqueta genérica. Excesso. Não combinava com o resto. Número limpo demais. Caixa nova demais. Ela esperou 1 minuto de descuido e abriu um engradado. Peças falsificadas, reguladores, sensores, conectores, carcaças que pareciam certas até você saber onde olhar. Ela fotografou números de série, notas, fornecedores de fachada, fraude em cima de fraude. No fim do dia, ela tinha no celular material para fechar a Inferno Customs. O segundo dia foi pior. Thales encostou nela perto do painel de ferramentas. Perto demais. "Eu te conheço." Luana não se mexeu. "Não acho. Você consertou aquela moto, a do Cláudio." Ela ergueu o queixo, fingindo confusão. "Eu conserto muita coisa. Não lembro de todo mundo." Thales sorriu sem humor. "Aham, claro." Ele se afastou, mas não relaxou. Nem ela. Naquela noite, Luana mandou a mensagem que não queria mandar. "Comprometido. Preciso sair." A resposta veio rápida. 24 horas. Finaliza. O ar ficou mais pesado depois disso. Cada barulho parecia ter significado. Cada olhar era ameaça disfarçada. Mesmo assim, Luana seguiu. E então ela encontrou algo que mudou tudo. Atrás de uma parede falsa no mesmo depósito, havia um segundo caderno de registro. Não era sobre peça, era sobre carga. Número de série que não era automotivo. Rota de transporte. Itens que não deveriam estar ali. Cruz não mexia só com peça falsificada. Ele fazia contrabando de arma. Luana entendeu de repente que não tinha entrado numa disputa de oficina. Tinha entrado num caso grande. E se aquilo vazasse, ninguém ia querer resolver na conversa. No terceiro dia, ela guardou as provas num cartão pequeno escondido na roupa, limpou a bancada e se preparou para sair sem chamar atenção. Vitor Cruz chamou. Escritório. Thales já estava lá. Cruz não sentou. Ficou encostado na mesa,
braços cruzados. O Thales diz que você parece familiar. Luana manteve a respiração estável. Já me disseram isso. Mostra seu documento. Ela entregou a identidade falsa sem hesitar. Cruz olhou por tempo demais, alternando entre a foto e o rosto. O coração de Luana batia forte, mas ela segurou por fora. Você é boa, ele disse por fim. Boa demais para quem não tem referência. Eu só quero trabalhar. Cruz sorriu fino. Claro que quer. O silêncio alongou. Então ele devolveu o documento. Vai embora. Luana saiu andando. Não correu. Não olhou para trás. Caminhou até a rua, até o ar parecer real de novo. Caio esperava numa caminhonete a 2 quadras, com 3 homens do clube. Luana entrou, fechou a porta e soltou o ar pela primeira vez em dias. Eu peguei. A caminhonete arrancou e a Inferno Customs ficou para trás. O alívio bateu como onda, mas Cruz ainda não tinha terminado, porque prova na mão não é só risco, é sentença. O acerto veio rápido. Caio não perdeu tempo. As fotos, notas falsas, números duplicados e o registro de contrabando foram entregues a um contato de confiança que colocaria aquilo nas mãos certas. No amanhecer seguinte, a Inferno Customs foi alvo de operação. Viaturas, mandados, agentes, portas abertas, caixas reviradas, estoque conferido. O que encontraram batia com as provas linha por linha. Peça falsificada escondida atrás de estoque real. Documento fraudado. E a parte que ninguém esperava ver em oficina. Armas sem registro, encaixotadas, com rota marcada. Vitor Cruz foi preso no chão do galpão, sem tempo de ensaiar discurso. Fraude, contrabando, associação criminosa. E quando ligaram a peça falsificada usada para incendiar a moto do clube e a troca planejada, veio a acusação mais pesada. Tentativa de homicídio. Thales Cruz não aguentou muito. Quando viu o tamanho do problema, falou para reduzir pena. Contou tudo. As fotos, os áudios, a troca de peça depois do serviço, o plano de culpar Luana, o objetivo de causar caos dentro do motoclube e destruir Caio por dentro. Quando levaram Cruz algemado diante de repórter, ele não gritou, não resistiu. O rosto era pedra com raiva por trás. Eu fui armado, disse. Por quem? Perguntaram. Cruz apertou a mandíbula. Por uma garota, uma ninguém, e pelo Caio Dantas. O nome de Luana começou a rodar como se fosse história de filme. Quem era a mecânica que tinha derrubado o homem que todo mundo temia? Como alguém invisível desmontou um esquema de gente poderosa? A resposta estava na Ferro Cromo. Câmeras apareceram na porta. Curiosos também. Caio ficou na frente, Luana ao lado. Ele falou sem tremor. O Vitor Cruz tentou destruir uma mulher inocente. Falhou, porque a Luana Ferreira é mais inteligente, mais corajosa e mais honesta do que ele jamais vai ser. Perguntaram para ela como era sair da rua e virar heroína. Luana respirou e escolheu palavra por palavra. Eu não sou heroína. Eu consertei um carro e depois consertei uma mentira. Não tinha performance na voz, só clareza. A jovem negra que antes varria chão sem ser notada, agora era centro de uma história que não pediu e não fugiu. 6 meses depois, a Ferro em Cromo parecia diferente. Não mais calma, mais forte. Luana não dormia mais atrás de prateleira. Era mecânica júnior, com responsabilidade real. Gente esperava a opinião dela. Escutava quando ela falava. As mãos dela se moviam com confiança construída do jeito mais duro. 3 noites por semana, ela pegava ônibus e metrô para assistir aulas, terminando o curso que tinha interrompido. Equações voltaram a fazer sentido. E a vida também. O motoclube tinha dado um apelido para ela. Embreagem. Começou como brincadeira, virou respeito. Até Geraldo Farias mudou. Nunca pediu desculpa. Mas um dia encostou na bancada dela e perguntou, sem ironia, como ela tinha pensado numa solução que ele não viu. Era o máximo de humildade que ele sabia entregar. Rogério observava tudo com um orgulho quieto. Uma noite, depois de fechar a oficina, ele disse, você já é melhor do que eu era na sua idade. Luana sorriu. Eu tive um bom professor, mesmo sem ele perceber no começo. Caio esperou o fim da semana para fazer o gesto final. Não anunciou, não fez discurso. Entregou a ela uma chave embrulhada num pano de oficina. Lá fora, estacionado onde o SP2 tinha ficado morto meses antes, havia um Opala SS antigo, restaurado com carinho. Não tão raro quanto o SP2, mas forte, confiável e bonito. Um carro para alguém começar a própria história sem depender de ninguém. Todo mecânico precisa ter o próprio volante, Caio disse. Luana sentiu a garganta apertar. Eu nem sei o que dizer. Caio sustentou o olhar. Diz que vai dirigir sua vida como você conserta motor, com calma, com coragem e sem aceitar mentira como verdade. Luana assentiu e dirigiu. A história nunca foi sobre sorte. Foi sobre não aceitar ficar
ficar quebrada. Grandeza nem sempre nasce onde todo mundo está olhando. Às vezes nasce numa jovem negra que perdeu tudo, dormiu no chão e mesmo assim enxergou o detalhe que 50 pessoas ignoraram. Luana Ferreira provou que 1 minuto de coragem muda uma vida, que segunda chance não cai do céu, se constrói, e que quem duvida mais alto muitas vezes é quem mais teme o seu potencial. Ela não consertou só um carro raro, ela consertou a própria direção. Se essa história te tocou, assista até o final, deixe seu like e se inscreva no Dose de Conhecimento. E comenta aqui embaixo, qual é a primeira coisa que você vai consertar na sua vida a partir de hoje?